eu senti naquele momento um chamado de Deus. Por quê? Porque eu passei, em questão de 1 mês, a dormir muito melhor. Então, a Giovana, com 2 meses e meio, um pouquinho antes dos 3 meses, ela já dormia no quarto dela. Ela já dormia, acordava umas 2 vezes só na madrugada pra mamar, né? Então, assim, ela dormia 7h30, 8 horas, ela dormia até as 7 horas do outro dia e acordava apenas 2 vezes. Através de técnicas que eu fui aplicando e fui vendo que funcionava. Então, eu pensei assim, eu preciso ajudar outras mulheres a fazer isso também. Porque a gente que tá nesse universo de tecnologia, de Sim, rede social, de tudo, tu vê muita coisa. E é parece que verdade. toda maternidade é perfeita e a nossa não é. E daí parece que todo mundo consegue e tu não consegue. E eu via realmente muitas mães exaustas, né? Uhum. De amigas minhas que eu seguia que, é assim mesmo, né? A gente sempre ouve isso, é assim mesmo. O É bebê não dorme mesmo, é normal. normal, daqui um pouco aprende, daqui a pouco tu acostuma, e bota na cama, e enfim, né? E eu disse, não, eu preciso ajudar outras mulheres. Então, como eu descobri, eu preciso ajudar outras mulheres, e foi daí que surgiu a profissão de consultora de sono. Depois disso, eu me Que especializei, legal, fiz mais cursos e ajudo famílias desde então, né? que legal. Então você disse que, assim, estudando, vendo, já deu a melhora nas primeiras semanas ou demorou um pouquinho até poder aplicar isso? Nas primeiras semanas eu já notei bastante diferença, porque como a gente faz meio no automático, né? E Uhum. depois que eu aprendi técnicas e padrões e coisas que eu podia fazer de técnicas de acolhimento realmente, né, Sim, para o bebê, que era muito diferente do que eu estava fazendo. Então, não, gostaria de dizer que não existe jeito certo e errado. sim. Tem um jeito que tu pode fazer melhor, né. Uhum. E eu vi nas primeiras semanas que melhorou muito, em questão de que ela só dormia no colo, agora ela estava dormindo no be na no ca na caminha dela. Uhum. Eu nunca quis colocar ela na cama comigo, isso sempre foi uma coisa minha, né. Uhum. A maioria das mulheres prefere, eu nunca quis. Então, eu colocava ela no carrinho, então dava 40 minutos, ela acordava, eu pegava. Botava de volta, dava 40, então, né, ficava nesse vai e vem, eu não sabia direito o que fazer. Então, nas primeiras semanas já deu muita diferença. Tanto que em 1 mês, ela estava dormindo no quarto dela. Não estava mais dormindo comigo, estava dormindo no quarto dela, estava dormindo muito bem e eu estava tendo noites muito melhores. Então, realmente foi uma coisa que foi muito mais rápido do que eu imaginava. Por isso que Sim. eu resolvi ajudar outras mulheres também. Que legal, isso é muito importante, né, para quem é mãe ter esse conhecimento, porque às vezes a gente passa por dificuldades e a gente não sabe aonde a gente pode procurar. Mas então quem tá passando nesse momento por isso, pode procurar a Sara, tem o Instagram dela ali e ela vai ajudar você a passar esse processo aí com mais leveza. E me conta, agora tem o Pedrinho, né, tem a Giovana, daí tem o Pedrinho que é bebezinho ainda. Como é que foi com ele? Muito diferente. O Pedro, ele já saiu do hospital já, como eu já sabia o que fazer, né, Hã. ele já saiu muito bem, muito bem. Então, assim, o Pedro, ele tá com 4 meses agora. Os Uhum. primeiros 3 meses, ele era um bebê que, acordava 1 vez na noite, 2 no máximo. E isso para um bebê recém-nascido com 1 mês, 2 é quase que impossível, se tu olhar pelo que a gente tá acostumado a ouvir, né. É verdade. Então foi muito diferente, foi muito mais tranquilo. Então o puerpério, que normalmente é um período bem difícil, Uhum. né, pra maioria das mulheres, não vou dizer que foi 100%, mas foi muito melhor. Porque então, além de eu ter o bebê pequeno, eu tinha a Giovana, que Uhum. ainda é É praticamente um pequena bebê, também, porque ela tem sim. 2 anos e agora 2 anos e 8, né. Ela estava com 2 anos e 4 quando o Pedro nasceu. Então, o que que acontece? Eu dormir bem à noite me ajudou muito durante o dia no Ah, manejar com sim. eles 2, né. Porque quando a gente não dorme, a gente acorda no outro dia já estressado, cansado e acaba descontando neles inevitavelmente, não de propósito, né, não é uma coisa que a gente faz, Mas é o conscientemente. cansaço que É o te leva, cansaço, né. tu não dormiu, tu, né, às vezes tu não comeu direito, tu não conseguiu tomar um banho direito, porque enfim, tu acaba descontando ali. Então foi muito mais tranquilo. O Pedrinho, com 1 mês e pouco, ele já teve noites dele dormir a noite toda. Não é o comum, não é o esperado, eu Sim. gosto sempre de dizer isso, né. Não é o É porque os esperado. bebezinhos sempre querem mamar. Isso, exatamente. Mas até hoje ele acorda ainda 1 vez ou 2 na madrugada pra mamar e tá super tranquilo, assim. Uhum. Mas, não é que ele acordar de ficar 40 minutos, 1 hora, 2 horas acordado. Ele acorda, mama, 10 minutinhos arrota, Sim. volta pro berço. Então foi muito mais tranquilo, porque como eu já sabia manejar, pra mim foi automático, sabe. Não foi uma coisa que foi difícil, não foi: "Ai, meu Deus, que Foi loucura", mais não, natural, porque foi tu já mais estava natural. vivendo aquilo. Exatamente, foi muito tranquilo, eu fiquei impressionada. Inclusive eu tentei não criar expectativa, e pra Sim. não ficar frustrada, mas no foi muito melhor do que eu tinha imaginado. Sim, a gente fica, né, tem muita diferença de um filho para o outro. Eu Sim. lembro que a Letícia, imagina, quando ela nasceu, eu era super jovem, eu tinha 17 anos. Então a gente, às vezes, acaba não sabendo, né, como Uhum, fazer. Claro que a gente tem a orientação dos pais, dos avós, mas ainda tem muitas coisas que são crendice, né, uhum. e a gente acaba tendo isso, assim, e como é importante.
a gente conseguir se encontrar na maternidade com nós mesmos, né? Pra gente poder lidar com tudo, lidar com o casamento, lidar com eles pequenos, isso é bem importante. Então, tu pode dizer hoje que tu se encontrou dentro da maternidade, tu conseguiu. Não é fácil, não é isso que eu tô dizendo, mas conseguiu, assim, lidar os passos um após o outro tranquilamente. Com certeza. Não tem nem dúvida disso. E é muito engraçado porque uns anos atrás, quem me conhece há mais tempo, eu acho que sempre tem aquela pressão quando a gente casa, do tipo, quando vocês vão ter filho, quando vocês vão ter Aham. filho. E por muito tempo eu dizia assim, ó, eu não quero ter filho, eu não quero ter, não quero ter. Eu acho que eu fiquei abusada, sabe? De tanto que as Uhum. pessoas insistiam. E um dia eu lembro que eu estava no encontro com Deus e o Espírito Santo me constrangeu sobre isso, Hum. né? Ele disse assim: quero te dar filhos e tu tá dizendo que tu não quer, e eu pedi perdão pra Deus. Eu disse: Deus, então me perdoa, então eu vou começar a dizer que eu quero filhos no tempo certo. Uhum. Mas eu orei muito a Deus porque eu dizia assim pra Deus: coloca esse desejo no meu coração, porque eu não quero ser só mais uma que cria uma criança. Eu quero, né? Eu entendo que eu sou um arco e que os filhos que tu vai me dar são flechas e eu quero lançá-los longe. Então eu não quero ser Hum. só mais uma. Então eu quero que tu coloque esse desejo no meu coração. E outra oração que eu fazia era que eu queria poder ficar em casa com os meus filhos e não precisar trabalhar, né? Então hoje eu Sim. vivo a resposta de uma oração e eu vejo que a maternidade me transformou. O Espírito Santo me transformou É através da verdade, maternidade. Minha vida é outra, eu sou outra pessoa hoje. Eu verdade. entendo muitas mulheres muito mais do que eu entendi antes. Eu vejo as coisas com outro olhar e foi Uhum. a maternidade que me transformou. E claro que a vinda da Giovana, que foi a primeira filha, é um turbilhão, né? Foi uma loucura. Mas ainda assim, eu sinto que eu consegui ir melhor do que eu imaginava. E com o Uhum. Pedro, então, parece que ele já entrou numa rotina que já existia, sabe? Então parece que não foi Sim, tão trabalhoso. sim, E a foi maternidade natural. hoje é a minha vida, não tem outra coisa pra dizer, não tem outra explicação. Sim, né, bah, como e realmente, né, a nossa família é presente do Senhor, né, Uhum, não tem outra explicação a gente poder viver nesses momentos. Claro, tem momentos que a gente não pode deixar de trabalhar, hum, deixar de, ficar 100% em casa, né, mas o Senhor sempre dá uma oportunidade daquele tempo, uhum, de ter aquele tempo de qualidade, né, de a gente poder, estar junto com os filhos, isso é bênção demais também. É só uhum, a gente saber olhar e orar e falar: "Senhor, me mostra como conduzir isso". Isso é bem legal, né. sim. E eu fico contente, porque eu lembro de uma vez que eu comecei, acho que logo quando a gente começou a entrar na igreja, eu acho que eu comecei a te seguir, e eu lembro que logo antes do anúncio da gravidez, eu lembro de ter olhado no Instagram. Ah, tem uma novidade, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Daí eu assim, será que a senhora tá grávida? Tá, mas aí depois, não, eu vou cursar nutrição, tal, tudo pronto pra que você cursasse, e você estava trifeliz ali Uhum. contando sobre isso. E daí eu acho que não deu logo uns dias, eu acho, não, agora realmente é um anúncio que eu estou grávida. Me conta como é que foi isso. Então, eu já estava grávida quando eu anunciei a faculdade de nutrição, foi Sim. muito engraçado, porque daí nós decidimos que nós teríamos, né, as Uhum, 2 gravidezes foram muito planejadas, né, uhum. por nós, mas principalmente por Deus, né. Sim. Então a gente planejou, e daí quando eu fiquei grávida foi muito engraçado que eu fiquei grávida e eu descobri que eu estava grávida era um sábado, assim, né, eu fiz o teste e deu positivo. E eu sou meio perfeccionista com algumas coisas, e daí eu Uhum, mentalizo os negócios na minha cabeça, né. E eu queria fazer uma surpresa para o Anderson, né, uhum. eu fiquei pensando: "Como é que eu vou contar pra ele?". E na quarta-feira era o aniversário dele. Então naquele sábado que eu descobri, eu não falei pra ninguém, eu guardei aquilo pra mim, porque eu queria contar pra ele na quarta, que era aniversário. Foram os 4 dias mais difíceis da minha vida. Tem que De segurar sábado mesmo, né. até quarta-feira foi muito difícil. Aham. Então, e eu já tinha me matriculado na faculdade de nutrição, porque Uhum, também isso foi um outro direcionamento de Deus, foi muito engraçado o jeito uhum, que aconteceu, mas enfim, eu tinha me matriculado e eu iria começar a cursar. Daí eu pensei assim, eu vou fazer um vídeo, eu já estou grávida, mas as pessoas não sabem ainda. E eu uhum. sei que todo mundo vai achar que eu tô grávida, Aham. mas é a faculdade. Então, acho que uma semana depois eu postei Tu que eu postou, estava achei muito grávida. legal. É, foi meio de propósito, assim, um Aham. trocadilho coisas da minha cabeça meio louca. Aham.